Exercício número 1 da aula 72 do segundo ano do ensino médio. Sobre uma circunferência, são indicados 6 pontos distintos, conforme a figura. Tendo 4 desses pontos como vértices, quantos quadriláteros podem ser formados? Vou dar um exemplo aqui para a gente compreender aqui uma informação muito importante desse problema. Então veja bem, vou ligar esses dois pontos, tá? Nesse sentido. Vou ligar esse ponto nesse sentido, vou ligar esse ponto nesse sentido e vou ligar aqui nesse sentido, certo? Você concorda que comigo eu fiz um quadrilátero aqui? Certo? Agora, vejam o que acontece se eu mudar o sentido da ligação desses pontos. Vou apagar aqui e vou fazer agora diferente. Ó. Liguei esse ponto com esse. Liguei esse ponto com esse. Liguei esse com esse, nesse sentido, né? E liguei aqui. Também formou um quadrilátero, 4 lados. Percebe que deu outro quadrilátero? No entanto, esses dois quadriláteros, eles são exatamente o mesmo. Vocês perceberam que eu só mudei a ordem de ligação entre os pontos? Esta informação nos diz uma coisa muito importante nesse problema, que a ordem com que eu ligo esses elementos, ou seja, esses pontos neste conjunto, não importa. E sempre que a ordem dos elementos não importa num conjunto, nós chamamos isso de combinação simples. Certo? Pois bem, como é que nós resolvemos então uma combinação simples? Vamos relembrar a fórmula. É uma combinação de n elementos que serão agrupados de p em p, em que o n fatorial será dividido por p fatorial e n menos p fatorial. Certo? Pois bem, n, p, divisão, fatorial. Agora vamos compreender cada um dos elementos aqui. O que significa o n? O n é quantos pontos eu tenho disponíveis para ligar. Então, nesse caso, o meu n são 6, porque eu tenho 6 pontinhos. Agora, o que significa o P? O P é quantos serão ligados. 2, 3, 4. Perceberam? Eu estou ligando 4 pontinhos desse. São esses segmentos que ligam os pontos. São os lados que eu vou ter aí desse quadrilátero e os pontos serão os vértices. Como eu vou ligar 4, então o P é 4. Vou ligar de 4 em 4. Agora ficou tudo mais simples, né? Só resolver o problema. Então eu tenho uma combinação de 6 pontos e esses 6 pontos serão agrupados de 4 em 4. Então eu tenho 6 fatorial dividido por p fatorial, né? Então são 4 fatorial e aqui n menos p. 6 menos 4 fatorial. Então, esta combinação de 6 pontos agrupados de 4 em 4 será 6 fatorial dividido por 4 fatorial e aqui 2 fatorial. Mas como é que eu vou resolver isso aqui? Então, eu vou pegar esse 6 e vou chegar até o maior fatorial que tem aqui embaixo. 6 vezes o 5 vezes o 4 fatorial. Por que eu parei no 4 fatorial ali? Porque aqui embaixo tem um 4 fatorial e eu posso simplesmente simplificar. Sobrou o quê? Bom, sobrou 6 vezes 5, que deu 30. E aqui embaixo, o que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que vai dar 2. Logo, 30 dividido por 2 vai dar 15. Significa que eu consigo construir 15 quadriláteros distintos. E a nossa resposta é a letra D.
no exercício número 2 da aula 72, diz o seguinte: permutando os algarismos do número 1, 2, 5, 2, 6, 1, 2. Então, vamos separar aqui. Ó. Eu tenho 1.252.612. Eu quero permutar esses elementos. O que significa permutar? Significa mudar de lugar. Então, por exemplo, 1, 5, 2, 2, 612. 1.522.612. É um outro número. Então, eu quero saber, eu vou permutar. Mas eu quero saber quantos desses números, desse total aí, são múltiplos de 5. O que acontece com os múltiplos de 5? Eles têm que acabar em 0 e 5. Então, quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 algarismos. No entanto, o último algarismo precisa ser o número 0 ou o número 5. Se eu estou permutando só esses números, o último algarismo tem que ser o 5. Então, eu vou abrir as vagas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o último precisa obrigatoriamente ser o número 5. Ele precisa ser o número 5. Então, ele fica fora da permutação, porque ele não vai mudar de lugar, porque só tem um 5, certo? Então, quem muda de lugar? Quem muda de lugar é o número 1, o número 2 e o número 6. Quantos uns tem? Tem 2 números 1. Quantos números 6? Quantos números 2 há? 1, 2, 3. Então, há 3 números 2. E quantos números 6 há? Exatamente 1. Ok? Só que agora tem um detalhe. Vejam bem esses dois números aqui, ó. Esses dois. Se eu inverter eles, coloquei esse 2 para cá e esse 2 para cá. Inverti só a ordem desses. Mudou o número? Não, não mudou. Então, quando acontece isso, eu tenho aquilo que eu chamo de permutação com elementos repetidos. Permutação com elementos repetidos. Como que eu vou fazer para eliminar essa duplicidade? Eu vou usar a seguinte fórmula. Veja bem, eu vou usar o seguinte: a permutação dos n elementos que eu vou permutar, mas aqueles elementos que estão se repetindo, eu vou simplesmente dividir o seu fatorial. Então, eu vou ter n fatorial e vou dividir pelo fatorial das vezes que aqueles elementos estão se repetindo. Vamos conferir aqui? Então, veja bem. Quantos elementos vão mudar? Eu tinha 7, mas aqui sobraram só 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram só 6 elementos que vão mudar de lugar. No entanto, o número 1 se repete 2 vezes. O número 2 se repete 3 vezes. E o número 6 se repete uma vez. Se eu quiser colocar aquele elemento que se repete uma vez, eu coloco. Se eu não quiser, não precisa. Porque o fatorial de 1 é 1. Então, eu vou ficar com 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial e 1 fatorial. Agora eu vou descer com esse número. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Lembre-se, eu paro aqui no 3 fatorial porque eu tenho um 3 fatorial aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente eliminar eles, tá? Sobra o quê? 6 vezes 5 vezes 4, tá? Parei aqui no 4. Organizar melhor. Agora vamos lá. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Então, isso aqui dá 2. Quanto que é 1 fatorial? É o próprio 1.
Lembrando que aqui embaixo esses fatoriais estão se multiplicando, ok? Então aqui eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. O resultado vai dar 60. Então eu posso fazer 60 números permutando aqueles algarismos e todos eles serão múltiplos de 5. Então, vamos assinalar aqui a letra C.